Lian Li LAN-Cool 2, eu fiz uma build com esta caixa há algum tempo atrás, vou deixar aqui o vídeo para quem não viu, e há uma feature que eu estava curioso porque ela recebeu excelentes avaliações por imensos reviewers, eu pessoalmente adorei a caixa também. Mas havia uma feature em particular que eu fiquei curioso, entretanto outras coisas passaram à frente e eu decidi experimentar agora. Que não é novidade, esta característica não é novidade nas caixas, mas eu queria experimentar nesta, que é a possibilidade de instalar duas ventoinhas por baixo da placa gráfica, ali por cima da cobertura da fonte de alimentação. E eu queria ver porque na tampa lateral tem umas aberturas, supostamente para ajudar um pouco. Claro que pela limitação e pelo tamanho vai estar limitado, mas deveria ajudar a entrar um bocadinho de ar caso coloques aí as ventoinhas. E portanto eu decidi experimentar isto. A intenção é exclusivamente para ver se faz algum tipo de efeito ou não. Eu vou mostrar aqui que diferenças houve nas temperaturas, mas não te foques na diferença de temperatura porque isso vai ser irrelevante para ti. Porque vai variar dependendo das ventoinhas que tu colocas, a que rotação colocas as ventoinhas, qual é a placa gráfica e, na prática, no dia-a-dia tu deves usar a placa gráfica com as ventoinhas a aumentar e reduzir a rotação, portanto, tudo isso vai influenciar. Outra coisa é que nas GPUs atuais, nas placas gráficas atuais, o que varia não é só a temperatura, é a frequência. Conforme tem mais ou menos margem térmica, a frequência sobe e desce, portanto isso também conta. O que eu fiz foi fazer um teste sem normal, portanto water cooler à frente, uma ventoinha de extração atrás, sem ventoinhas em baixo, ver onde estabilizou a temperatura e a frequência. A seguir, claro, coloquei as duas ventoinhas e depois, para ver até que ponto ajudava ou não aquelas aberturas de lado, eu coloquei um bocado de fita com as ventoinhas ainda a girar, tapar e, portanto, na teoria a temperatura deveria voltar quase àquilo que seria não utilizar as ventoinhas. Portanto, as ventoinhas da placa gráfica eu fixei a 50% para ela não subir nem descer. As duas ventoinhas de baixo eu coloquei a 6 volts, basicamente a 50% da rotação essas ventoinhas. E é óbvio que se aumentares a rotação, a diferença de temperatura vai ser maior. Eu decidi a 6 volts porque é o máximo que é possível ter as ventoinhas a girar sem as ouvir. Pelo menos que se note a diferença em relação àquele que é o ruído do computador sem essas ventoinhas. Isto vai mudar drasticamente de caso para caso. As ventoinhas que eu utilizei são as ventoinhas que vêm na caixa. Ela vem com 3, eu utilizei essas duas, a outra está de extração e as de intake são as do water cooler. E portanto, sem as ventoinhas, manteve-se, estabilizou ali nos 57 graus, todas as ventoinhas, rotação fixa, placa gráfica, as duas de baixo de extração, 57 graus, e a frequência da GPU estabilizou nos 2010 MHz, ok? Quando eu coloquei as duas ventoinhas, a temperatura baixou 2 graus, no máximo, mas a frequência estabilizou a 2025. Portanto, tivemos uma ligeira redução na temperatura e um ligeiro aumento no clock. Significa que se o clock se mantivesse estável, a diferença na temperatura seria maior. Portanto, isto tudo vai mudar muito de caso para caso, caso tu tentes replicar isto com hardware diferente, da mesma forma que se em vez de fixar as ventoinhas a 6 volts, elas são 3 pinos em DC, se pusesse, por exemplo, a 9 ou até girar ao máximo, se calhar em vez de 2 graus poderias ter, por exemplo, um 4 e subir se calhar ainda um bocadinho mais o clock. Achei que ninguém vai fazer assim, elas começam a ficar ruidosas. Entretanto, tapei com fita e a temperatura máxima fixou nos 57 graus, ainda que só piscasse. Na prática estava na casa dos 56, portanto está ali o meio termo. Portanto, 57, baixa para 55, tu metes a fita a 56, mas a frequência voltou a cair para 2010. Faz diferença? Faz. E aquela abertura de um lado é mímica, é para fazer de conta ou faz diferença? Faz. Vamos ser razoáveis, estou-te a sugerir, se tiveres o teu PC já montadinho, ires de propósito, caso não tenhas, comprar mais duas ventoinhas? Não vale a pena. A não ser que tenhas já uma GPU que aqueça tanto que toda a ajuda é pouca. E não te importes ter ruído, podes colocar as duas em baixo, aumentar mais a rotação, é só uma questão de lidar com mais ruído e com mais pó, mas se estiveres numa situação onde a GPU aqueça muito, tens uma ajuda extra. Situações normais não estou a imaginar que vá justificar. Agora, o que podes fazer, se já tens ventoinhas, é colocar mais essas duas a mandar ar, a puxar ar de baixo, em relação à GPU,
e reduzir a rotação das ventoinhas. Podes com isto reduzir a rotação se calhar de todas, ou pelo menos as de extração, dependendo de quantas tenhas, e pôr essas em baixo também a girar muito devagar. Poderás experimentar, se já tens, para ter as mesmas temperaturas, o mesmo desempenho, apenas todas a girar mais devagar e talvez conseguires um PC mais silencioso. É uma coisa que algumas pessoas fazem. É colocar mais ventoinhas a girar mais devagar e tornar o PC mais silencioso. Bom, eu só queria saber se fazia algum tipo de diferença. Faz. Nice. Se tens uma caixa que permite instalar as ventoinhas, mas não tem nenhuma entrada de ar dedicada, não percas tempo. Se tens esta caixa ou outra que tenha uma entrada de ar dedicada para aí, se já tens as ventoinhas, não tens nada a perder, experimentas, talvez consigas um PC mais silencioso. Portanto, é uma feature que não vale a pena, na minha opinião, estás a gastar dinheiro para tirar partido dela, mas se já tiveres as ventoinhas e o objetivo for tornar o PC ou ligeiramente mais fresco, só um bocadinho, ou ligeiramente mais silencioso, bem, a feature está aqui, funciona. Por favor, não gastes dinheiro a pensar que vais ter mais desempenho. Não percas o teu tempo. Perdi eu para te dizer que não vale a pena por aí, mas está satisfeita a minha curiosidade. Se tu utilizares esta caixa também e tiveres feito a experiência com hardware diferente, podes partilhar aí qual é a tua experiência. A temperatura ambiente manteve-se sempre a mesma, 20,5 graus. Neste momento, quando eu comecei os testes há mais ou menos 45 minutos atrás, a temperatura estava a 20,3, portanto houve 2 décimas de variação de temperatura ambiente, não é por aí. Já sabes onde me encontrar. Link na descrição, Twitch, live stream, segundas, quartas e às vezes também ao domingo e à quinta. Adiós.